Circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano situados a uma mesma distância do ponto central. Essa é a definição que encontramos na geometria plana. E analiticamente, como podemos descrever uma circunferência através de uma equação? É isso que nós vamos ver hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai estudar hoje na geometria analítica, a última aula de geometria analítica, não é? Quer dizer, nesse tempo curto que a gente tem, a gente procura destacar para vocês os assuntos importantes. Então, a última coisa que falta comentar, que cai com frequência nos exames, é circunferência. É o que a gente vai começar exatamente hoje, a parte de circunferência e geometria analítica. Lembrando que na última aula a gente viu posições relativas de duas retas no plano e vimos também distância de ponto a reta, que a gente destacou que é importante. Lembram? Distância de ponto a reta. Um exercício de aplicação imediata, por exemplo, quando vocês querem calcular a altura de triângulo. Quer dizer, tem um triângulo ABC, então a distância do ponto A à base, no caso BC, é exatamente a altura. Então, distância de ponto a reta. Bom, vamos à circunferência, acompanha só. Pessoal, circunferência, então, que é a última coisa que interessa para vocês aí, em termos de geometria analítica, quer dizer, aparentemente parece que é quase que impossível descrever uma circunferência através de uma equação. Aparentemente é impossível, aparentemente. Parece que é até bem complicado, vocês vão notar que é exatamente o contrário, é muito fácil. A gente consegue descrever uma circunferência através de uma equação muito facilmente, impondo uma condição bem simples, vocês vão verificar isso aí. Então nós temos aqui a circunferência no plano cartesiano, coordenadas do centro A e B, tá certo? Muito bem. E o raio R, o errão que está aqui, ó, e um ponto P que está na circunferência. Se eu pedir para vocês desenharem, por exemplo, uma circunferência, provavelmente vai ser importante vocês fazerem o quê? Inicialmente vocês marcarem o centro e depois a medida do raio. Então, isso deve ser importante para caracterizar uma circunferência, ou seja, coordenadas do centro e a medida do raio deve aparecer na equação. Agora, qual é a condição que vocês impõem? Qual? É uma condição bem simples. Quer dizer, se o ponto P se pertence à circunferência, ele está na circunferência, então é claro que a distância dele ao centro é sempre uma constante. Essa constante quem é? É o raio. Então, olha só, a distância do ponto P ao centro é o raio. Quer dizer que a gente está voltando para aquela formulinha da distância de dois pontos. Vocês lembram, né? Olha só, subtrai as primeiras coordenadas e eleva ao quadrado. Lembram? X menos A ao quadrado mais, subtrai as segundas coordenadas, y menos B ao quadrado, extrai a raiz, e isto aqui é o próprio raio, que é a distância, né? A distância de um ponto qualquer da circunferência ao centro é o próprio raio. O que vocês vão fazer agora? Para eliminar essa raiz, eu elevo tudo ao quadrado. Elevando ao quadrado, olha só como é que a gente vai representar a circunferência a partir de hoje. Então, a circunferência tem que equação? X menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. É fácil perceber que na equação, quem é que aparece? Coordenadas do centro, A e B, e quem mais? A medida do raio, o R que aparece no segundo membro, no caso vocês têm R ao quadrado. Então aqui nós temos a equação reduzida. O C, no caso, o que é? É o centro da circunferência. E o R, o que é? É o raio. Quer dizer que a equação reduzida é muito fácil. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. O que é o A e B? Coordenadas do centro. E esse errão que aparece, o que é? É o raio. E a equação geral, como é que é? Como é que vocês obtêm? Muito fácil. Basta pegar a equação reduzida e desenvolver. Agora, vocês têm produto notável para lembrar. Então, vamos lembrar, olha só. A equação reduzida está aqui. Se vocês desenvolverem produto notável, olha só. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Pega esse R2, joga para o segundo membro e faz aparecer o zero. Então, está aqui a equação geral para vocês, que é uma equação de um tamanho razoável. Olha só o tamanho dela. Equação da circunferência na forma geral. x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais a2 mais b2 menos r2 igual a zero. Isso é importante vocês memorizarem. Equação na forma geral. Claro, se eu tiver uma dificuldade inicialmente, o que eu vou fazer? Eu memorizo exatamente a equação reduzida, daí eu desenvolvo. Então, desenvolvendo, x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais a2 menos b2 mais a2 mais b2 menos r2 igual a zero. Perceberam que não é muito fácil, a gente se enrola, hein? Então, vocês têm que saber. Vocês têm que saber isso aí. Fiquem ligados. Então, voltando para cá, para enfatizar, olha só. x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais a2 mais b2 menos r2 igual a zero. Equação geral. Bom, só circunferência, por enquanto, é o que interessa. Nos grandes vestibulares, por enquanto, é o que vai interessar.
O restante de importante a gente vai comentar na forma de exercício. Então, sem perda de tempo, vamos ao primeiro exercício. Acompanha só. Caiu lá na Universidade Federal do Paraná. Olha só. Então, aqui nós temos a circunferência, olha a equação. 2x2 mais 2y2 menos 4x mais 2y igual a 0. Pede para determinar coordenadas do centro e o raio. Quero o centro e o raio. Bom, primeira providência. Claro que vocês vão comparar. É fácil perceber que a equação foi dada na forma geral. Então, eu vou comparar com a equação na forma geral. Detalhe, equação na forma geral, vocês estão percebendo, esse coeficiente, o coeficiente de x ao quadrado é 1 e de y ao quadrado também é 1. E aqui apareceu um 2, ele colocou 2 lá e 2 aqui. Então, a primeira providência para vocês compararem é desaparecer com este 2, ou seja, eu vou dividir tudo por 2. Perceberam que todos os coeficientes são múltiplos de 2. Dividindo tudo por 2, olha como é que vai ficar a equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais y igual a 0. Agora, para achar coordenadas do centro e do raio, é só questão de vocês compararem. Não está na forma geral? Tá. Então, eu comparo com a equação na forma geral. x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais a2 mais b2 menos r2 igual a 0. Coeficiente de x, menos 2. Coeficiente de x, menos 2a. Então, menos 2a é menos 2. Coeficiente de y, 1. Coeficiente de y menos 2b, então menos 2b é 1. Só o termo independente. Tem termo independente aqui? Não. Então, esse termo independente vale 0. E quem que é o termo independente aqui? Quem é que não depende de x e y? Quem? Exatamente quem? O a2, o b2 menos r2. Quer dizer que agora, por comparação, novamente, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser o termo independente que não tem, então é 0. Então está aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Vocês perceberam que eu monto um sisteminha, né? Coeficiente de x igual a coeficiente de x, coeficiente de y igual a coeficiente de y, termo independente igual a termo independente. Aí eu acho o a, o b e o r. A primeira coordenada, b segunda coordenada, o r é o raio. Agora resolve o sisteminha, vamos lá. Então, claro que da primeira vocês vão concluir, né? Que menos 2a é menos 2, o a dá 1. Se menos 2b é 1, então é porque o b vale menos meio. Agora, a ao quadrado, quer dizer, 1 ao quadrado mais menos meio ao quadrado, menos r ao quadrado 0. Se vocês substituírem, aonde tem o a, coloca 1, aonde tem o b, coloca menos meio, substitui, resolve a equação em r, etc e tal, vocês vão perceber que extraindo a raiz, o resultado vai dar raiz de 5 sobre 2. Quer dizer que o raio da circunferência vale raiz de 5 sobre 2. E coordenadas do centro, quais são A e B? O A deu 1 e o B deu quanto? O B deu menos meio. Então, é um primeiro tipo de exercício importante, bem fácil, se aparecer, tomara que caia lá para vocês, que é simples. Dada a equação da circunferência, ele pede coordenadas do centro e o raio. Isso é muito fácil de fazer. Vamos dar uma olhada num outro exercício para vocês agora. Acompanha só. Segundo exercício, Rio Grande do Sul, na PUC. Circunferência, x2, y2, menos 5x, mais 4y, mais 4 igual a 0. A circunferência corta o x, vai cortar o eixo x, nos pontos A e B. O C é o centro da circunferência. Pergunta do exercício. Ele quer que eu calcule a área do triângulo ABC. Só perceberam que já tem bastante geometria analítica nesse exercício aqui. Então, é um exercício de nível razoável. Importante vocês entenderem e saber resolver. Então, ele quer que eu calcule a área. Só condição. Se a circunferência corta o eixo x em A e B, então é claro que A e B são pontos que estão no eixo x. Se estão no eixo x, é porque necessariamente a segunda coordenada deles é 0. A segunda coordenada de cada ponto é 0. Mas a segunda coordenada não é y? É. Então é claro que vocês vão impor esta condição, y igual a 0. Tá certo? Para descobrir os pontos de corte no x, como eu estou querendo x, no eixo x no caso, basta impor que condição? Aonde tem y, vocês vão colocar 0. Essa é a condição. Y igual a 0, corta o x. Se eu fizesse, por exemplo, x igual a 0, iria cortar quem? O y. Isso também é importante para vocês. Então, condição y igual a 0. Substituindo y por 0, vocês vão recair numa equação do segundo grau. x2 menos 5x mais 4 igual a 0. Resolvendo essa equação vai dar 1, 4. Muito bem. Coordenadas do ponto A, 1, 0. Coordenadas do ponto B, 4, 0. Quer dizer que 2 pontos nós já temos, 2 vértices do triângulo. Só quem que é o terceiro vértice? Não é as coordenadas, ou não é o centro da circunferência? Agora vocês vão ter que comparar, lembram? Coeficiente de x, coeficiente de x, coeficiente de y, coeficiente de y. É o que vocês vão fazer agora. Então, a gente vai acabar concluindo lá que o menos 2ax, ou seja, o coeficiente de x menos 2a, no caso, tem que ser o coeficiente de x, no caso, menos 5.
Então, menos 2A é menos 5. E o menos 2B é o 4. Coeficiente de y, 4. Coeficiente de y lá na equação geral, vocês lembram, menos 2B, tá certo? Então, menos 2B é 4. Claro que resolvendo o A vai dar 5 meios e o B vai dar menos 2. Então, coordenadas do ponto C, 5 meios e menos 2. Só o detalhe, conhecendo três coordenadas, os vértices do triângulo na geometria analítica, como é que eu calculo a área rapidamente? Como? A partir de um determinante. Então, é o que a gente vai fazer. Olha só. A área, então, vai ser dada por quem? A metade do módulo do determinante. A metade de quem? Que determinante? Na primeira linha, eu coloco as coordenadas de um dos pontos lá. Eu considerei, por exemplo, 1, 0, e vocês lembram que a última coluna é sempre 1. Então, eu vou fazer 1, 0, olha só. 1, 0, último elemento 1. O que mais? 4, 0, último elemento 1. E, finalmente, 5 meios menos 2, último elemento 1. É só resolver esse determinante. Produto dos elementos de diagonal principal, paralela, estou deixando para vocês lembrarem como é que calcula um determinante de terceira ordem. Fazendo a conta, isso vai dar menos 8 mais 2, ou seja, no caso menos 6, o módulo de menos 6 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Quer dizer que a área desse triângulo, então, vale exatamente 3 unidades. Notaram que é um exercício importante para vocês. Quanta geometria vocês têm aqui. Só com isso a gente encerra a geometria analítica. Claro, a gente não comentou tudo, mas a gente comentou o mais importante que aparece com frequência nos grandes vestibulares, FUVEST, principalmente em São Paulo, né? Primeira fase, teste, etc. Isso que é importante. Na próxima aula a gente vai começar a geometria espacial, tá certo? Lembra que a gente comentou já um tempinho atrás a geometria plana. Então nós comentamos a geometria plana, demos uma pausa, entramos na analítica, agora a gente volta para a geometria espacial, que aparece com frequência também nos exames. Fiquem ligados então. Tchau para vocês.